Hoje vamos falar sobre química orgânica, ok? Então, química orgânica, os estudos sobre a química orgânica nos trouxeram uma variedade muito grande de compostos que são classificados como compostos oriundos da química orgânica, certo? Uma infinidade de compostos, desde bebidas até tecidos sintéticos e combustíveis, enfim. No decorrer dos nossos estudos, nós vamos ver essa variedade de produtos oriundos da química orgânica. Então, vamos lá. Química orgânica. Introdução. Primeiro, vamos começar com um pequeno histórico, certo? Bergman, em 1777, classificava os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. O que dizia Bergman? Que os compostos orgânicos são substâncias extraídas dos organismos vivos e os compostos inorgânicos são substâncias do reino mineral. Mas em 1807, Berzelius veio com a teoria da força vital. O que diz a teoria da força vital? Diz que os compostos orgânicos eram oriundos de animais, também justificando e ratificando e confirmando a teoria de Bergman. Mas em 1828, Wöhler conseguiu sintetizar, a partir de um produto inorgânico, um composto orgânico. Ele usou o cianato de amônio e produziu a ureia. Cianato de amônio aqui está nos reagentes e através da decomposição do cianato de amônio, ele produziu ureia, que é uma substância que está presente na urina e que serve também de fertilizante, certo? Então, ele transformou, o Wöhler transformou um composto inorgânico num composto orgânico. E o conceito atual é trazido por Kekulé de química orgânica. É o ramo da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento carbono. Praticamente, não todos, mas uma variedade muito grande, ok? Química orgânica, ramo da química que estuda praticamente todos os compostos do elemento carbono. Ok? Então aqui a gente tem algumas armas químicas que a gente não considera como armas, mas que são sim armas, que é o uso excessivo de álcool, que é um composto orgânico, nicotina e cigarro, que também existem muitos compostos orgânicos dentro do cigarro, ok? E algumas ervas, alguns medicamentos fitoterápicos que, se forem usados de maneira incorreta, também trazem problemas e são armas, certo? Então, não vamos achar que toda planta é boa e é natural e vai nos fazer bem. Não, se consumida em excesso, nos faz mal, assim como os medicamentos e drogas, ok? Então, muitas são compostos orgânicos e que, se consumidas em excesso ou sem a prescrição médica correta, pode trazer problemas para nós. Aqui está o cigarro de novo, né? E aqui está o papel que envolve o cigarro, que também é composto de celulose, que é um composto também, um composto orgânico, certo? Então, existe uma infinidade, e muitos outros que não estão aqui agora, uma infinidade de compostos que são tratados pela química orgânica, certo? É uma química bem interessante e também nos dá muitas possibilidades de análise de compostos também. Traz muitas técnicas de análises baseadas na química orgânica, ok? Então, vamos para os postulados de Kekulé. O primeiro postulado de Kekulé diz que o composto é tetravalente. Isso quer dizer, ele faz 4 ligações, certo? Então, o carbono ele tem 4 elétrons, ele está lá no grupo 14, e esses 4 elétrons estão disponíveis para fazer a ligação química, certo? E essas ligações elas podem ser de vários tipos, certo? Por exemplo, o monóxido de carbono, nós temos aqui 3 ligações que o carbono faz com o oxigênio e ainda sobram 2 elétrons para fazer uma quarta ligação, certo? Voltando aqui, temos o carbono no centro e 4 ligações simples com o hidrogênio. As 4 ligações simples são equivalentes, então aqui a gente tem 4 compostos e essas ligações, por serem equivalentes, não dizem, esses 4 compostos são o mesmo, na verdade, certo? Porque
não importa se o carbono está aqui, se o hidrogênio está aqui nessa posição, ou está aqui, nessa aqui, ou está aqui. Na verdade, eu tenho carbono com 3 átomos de cloro nas 4 representações aqui e um átomo de hidrogênio. Então, isso aqui é o triclorometano. São a mesma molécula, ok? O carbono pode formar cadeias, é isso que traz a possibilidade de apresentar muitos compostos, porque o carbono se liga com ele mesmo formando cadeias, olha só. Então aqui a gente tem um carbono ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, e assim a gente forma cadeias, ok? Então vamos começar a classificar os carbonos, tá? Nas cadeias. A gente diz que o carbono é primário quando ele tem 0 ou 1 carbono vizinho, tá? Secundário, quando tem 2 carbonos vizinhos. Terciário, quando tem 3 carbonos vizinhos. E quaternário, quando tem 4 carbonos vizinhos. Vejamos aqui. Percebam essa cadeia carbônica aqui. Esse grupamento aqui, onde tem um carbono e 3 hidrogênios, sempre lembrando, o carbono faz 4 ligações. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação com esse da direita e 3 ligações com o hidrogênio, né? Aqui eu tenho 3 hidrogênios ligados nesse carbono, que estão representados dessa fórmula sintetizada, certo? Então, aqui, esse carbono aqui, ele é primário, né? Ele está sendo ligado somente com um carbono. Esse carbono em azul, ele é quaternário, porque tem 4 carbonos na volta dele. Esse de cima, esse da direita, da esquerda e o de baixo. Esse carbono seguinte aqui, ele é terciário. Está sendo ligado com um carbono de cima, o da esquerda e o de baixo. Da direita não é carbono, é oxigênio. Então, ele é só conto com carbono, com as ligações com o carbono, tá? Então, aqui é terciário porque isso aqui não conta. Essa ligação aqui está sendo feita com oxigênio. Vamos fazer a análise dos demais. Esse aqui está sendo ligado com 2 carbonos, com esse da direita, com esse de baixo, ok? Então, não há ligação com o de cima, certo? Então, esse é um carbono secundário, está sendo ligado com 2 carbonos. Os demais são todos primários, não é? Estão sendo ligados com somente um carbono. Ok? Ok. Secundário, aquele lá, aquele ali primário. Tá? Então vamos fazer um exercício aqui. A tirosina, aminoácido sintetizado nos animais a partir da fenilalanina, apresenta as seguintes estruturas. Antes, vou dizer para vocês que a tirosina é um aminoácido. Aminoácidos são estruturas muito importantes porque eles constituem a maior parte das nossas células e eles entram em muitos mecanismos na constituição das proteínas, das enzimas, né, que são estruturas que são responsáveis pelo nosso metabolismo, pelas reações químicas que acontecem no nosso corpo. Então, os aminoácidos são muito importantes. Mais tarde a gente vai ver que é a junção, aminoácidos são formados por grupamento amina e grupamento ácido, que são funções orgânicas. Mais tarde a gente vai ver as funções orgânicas, ok? Então, a tirosina, aminoácido sintetizado nos animais a partir da fenilamina, apresenta a seguinte estrutura. Com relação à classificação dos átomos de carbono na estrutura da tirosina, assinale a alternativa que contém a quantidade correta de átomos de carbono primários, secundários, terciários e quaternários nesta ordem. Então, vamos analisar a estrutura da tirosina. Vamos ver que essa estrutura que tem um anel no centro aqui, ele na verdade em cada vértice eu conto como se tivesse um carbono. É uma maneira de representar a cadeia carbônica. Em vez de representar todos os átomos, eu represento essa forma geométrica e aqui na ponta eu tenho carbonos, tá? Então, eu posso escrever dessa forma também, certo? Eu escrevo essa estrutura geométrica como sendo um anel de 6 membros, tá? Com ligações duplas intercaladas, certo? Então, aqui eu tenho esse carbono aqui, ele é secundário, que está sendo ligado com outros 2 carbonos, ok?
Esse também é secundário, esse também. Esse é terciário, porque está sendo ligado com esse carbono aqui, 1, 2, 3, terciário. Esse aqui é secundário, tem esses dois do lado, o resto é hidrogênio. Esse aqui é secundário também, tem carbono nos dois lados, a outra ligação está sendo feita com hidrogênio. Esse carbono aqui é secundário, né? Tem dois carbonos na ponta, o resto está sendo, as ligações estão sendo feitas com hidrogênio. Esse aqui também é secundário, né? Tenho esse carbono aqui da esquerda e esse carbono aqui da direita. E esse aqui é primário, porque as outras ligações estão sendo feitas com átomos que não são carbono. Só está sendo feita uma ligação com carbono, tá? Então, é isso, ok? Então, eu tenho primário, um carbono primário, 7 carbonos secundários, é só vocês fazerem a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e um carbono terciário, né? Pediu na ordem, então isso faz com que a alternativa correta seja a alternativa A, ok? Então, isso aí, por enquanto, é só. Essa aula vai estar lá no Classroom, ok? Eu depois vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Boa noite, cuidem-se e mandem a lista de exercício lá para o Classroom ou para o nosso grupo de WhatsApp, ok? Por enquanto era só. Um abraço.